Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Olha, gente, eu já comentei com vocês um dia que eu tenho uma agenda e nessa agenda algumas anotações, sabe? Hoje eu vou ler para vocês um texto aqui que eu creio que foi feito por mim. Eu não marco, não coloco a data e agora vou fazer isso, eu vou marcar com X que eu já fiz, para não ter que fazer de novo, que eu estou com a impressão que eu já fiz esse texto aqui. Mas não tenho certeza, não procurei e eu vou falar sobre isso aqui. Olha, em Salmos 116:15 está escrito assim: Deus tem prazer na morte dos seus santos. Santo eu já expliquei, né? Separados para Deus. Então, o Salmo 116:15 fala isso, que Deus tem prazer na morte dos seus santos. No início da minha conversão, eu fiquei achando isso muito esquisito. Depois é que alguém me disse que ele tem prazer na morte dos seus santos, porque ele sabe para onde eles vão e vai cessar o sofrimento deles, né? Então, mas em Ezequiel 18:23, está escrito assim, ó: Deus não tem prazer na morte do ímpio. O desejo dele é que o ímpio se converta e viva. Isso aqui não precisa nem eu explicar, né? Então, no livro de Atos, no capítulo 8, Atos, capítulo 8. Deu para vocês perceberem, eu esqueci que eu tinha que ler um texto em Atos, que é a base do que foi escrito, né? Em Atos 8, está escrito assim, ó: E também Saulo ele é o apóstolo Paulo, né? Ele era Saulo e tornou-se Paulo. E também Saulo consentiu na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então, o texto diz aqui é o seguinte, que é um contraste entre Estevão e Paulo, né? Porque os dois eram cristãos. Parece que Paulo era era fariseu. Eu creio que era. E nem todos os fariseus eram maus, né? Nessa época, Paulo era. Então, o Estevão, estava cheio do Espírito Santo e de fé. É que a Bíblia fala lá em Atos 8, né? E Saulo, assolando a igreja e encerrando no cárcere homens e mulheres cristãos. Estevão morre e descansa. Saulo, que é o apóstolo Paulo, converte-se ao Senhor. Tem um ministério grandioso e espinhoso, porque não foi fácil o ministério de Paulo. Não se assuste
Se um irmão cheio do Espírito Santo partir, vai partir para a glória, né? E um líder religioso e perseguidor da igreja converter-se e transformar-se num homem de Deus valoroso. Deus é soberano. Deus quis fazer de Saulo, o apóstolo Paulo, um homem de Deus mesmo. A gente vê nas cartas dele, né? No Novo Testamento. Em Atos 8:4, a gente percebe o seguinte, que nada melhor que uma perseguição para despertar o povo de Deus para o evangelismo. Quando tudo está bem, ninguém se dispõe a evangelizar. Visitar algum amigo ou parente, ou escalar uma rua para levar a mensagem do evangelho, com sabedoria e graça. Está faltando isso no meio do povo de Deus. Ultimamente a gente até entende que está um tempo tão difícil, sabe? Está um tempo tão difícil, assim, de você andar por aí, né? Evangelizando, porque muita maldade. Viu, gente? Eu queria explicar isso, que um perseguidor do evangelho pode converter e se tornar um grande homem de Deus, viu? Não se assustem quando isso acontecer. E agora eu quero fazer um comentáriozinho que eu achei interessante. Uma Edmeia Williams, ela pregando e ela falando assim, gente, depois do almoço, ela foi pregar após o almoço, né? Depois do almoço, a gente dá aquele soninho, né? A vontade é deitar e dormir. Mas aí ela comentou assim, e eu também acho que comigo assim, que o soninho após o almoço, não é para todos não, mas para alguns ele é depressivo, para mim é. Então ela disse que os cariocas falam que é a depressão pós-prato. Porque depois do almoço dá um soninho e para muitos esse soninho causa depressão, né? E eu achei muito interessante isso. Eu levanto assim, com saudade, não sei de quem, não sei de onde, sabe? Uma coisa esquisita. Mas graças a Deus, passa logo. Ainda bem que eu não consigo dormir à tarde, não. Eu deito para ver o jornal e encosto no sofá, né? Para ver o jornal. Não estou vendo mais, quase não vejo mais jornal. E no tempo que eu estou vendo jornal, eu estou orando, estou intercedendo pelas pessoas que passaram por algum acontecimento. Mas agora eu sei que está assim, não precisa olhar jornal para orar, não. Eu já vou orando antes de ver jornal. Gente, uma boa tarde para vocês, viu? E tudo de bom, tudo de bom. Em nome do Senhor Jesus.